Em Portugal, o salário mínimo é inferior ao salário da Espanha, mas também o custo de vida em Portugal é um pouquinho mais baixo. Como é que vocês estão? Tudo bem? Os estádios do Valladolid. Todo mundo tem. No tempo de... Vocês tenham gostado. Eu espero que aqui. Onde se vive melhor? Em Portugal ou na Espanha? Na verdade, eu acho que se vive bem nos dois países. Mas no vídeo de hoje, o que eu queria falar para vocês era mostrar o que eu acho de mais positivo em Portugal e o que eu acho de mais positivo na Espanha. A primeira coisa que eu queria falar para vocês era em relação à praia. Na Espanha, a gente tem praias maravilhosas que são muito conhecidas por terem a água quente. Principalmente se você vai para a parte do litoral mediterrâneo, bem no meio do Mediterrâneo, a água nessa época do ano tá bem quentinha. A gente nem entra na água e se refresca, porque é mesmo uma água quente. Mas eu prefiro as praias de Portugal. Eu acho que o litoral de Portugal, a parte sul não é de Portugal, o litoral na parte do Algarve é maravilhosa. Muitas pessoas, é muito famoso e cada ano está crescendo mais a parte, esse turismo nessa região de Portugal. São praias de uma areia muito fininha, é diferente das praias da Espanha, a areia é um pouco mais grossa, tem lugares que a areia é mais escura, enfim, e eu acho que tem praias em Portugal que são mesmo, parece que desérticas, muito famosas e eu gosto muito. Claro que sim, que a Espanha tem praias também maravilhosas, principalmente isso que eu falei pra vocês, da água ser muito mais quente, porque a água no Algarve é bem fria, mas para quem suporta a água fria, eu com certeza indicaria o litoral português. Outra coisa que eu queria dizer era em relação ao público. Se eu prefiro o público, o que eu acho do público espanhol e o que eu acho do público português. Eu já fiz um Reels, para quem me acompanha no Instagram, onde eu falava que eu, sem dúvida nenhuma, acho que as pessoas da Espanha têm alguma coisa diferente, são muito alegres, são pessoas que são que gostam muito de sair, que gostam muito de passear, que gostam muito de fazer festas. Não que as pessoas em Portugal sejam pessoas ruins, nada disso, mas eu acho que é um povo mais sério. Então, se você está buscando viver em um lugar onde as pessoas se comunicam mais, enfim, principalmente na parte sul da Espanha também, onde é o clima mais quente, você vai ver que as pessoas aí são muito animadas, gostam muito de fazer festa. Então, se você vem buscando um país onde se adapte mais ao Brasil, nessa parte, sem dúvida nenhuma, eu acho que seria a Espanha. Outra coisa que eu queria falar era sobre as cidades. Claro que eu amo a cidade que eu vivo, aqui em Valladolid, na Espanha. Se me dissessem para mudar para outra cidade em Portugal, eu de verdade, eu acho que eu não, tirando Porto, que para mim é a melhor cidade de Portugal, ou Lisboa, eu ficaria em Valladolid, porque eu gosto muito da forma como é a cidade daqui. E eu acho que em Portugal tem sim cidades que são maravilhosas, que eu já vou falar depois mais para vocês. Entre Lisboa e Madrid, eu prefiro Lisboa, sem dúvida nenhuma. Mas eu acho que, tirando Porto, Lisboa e Braga, as outras cidades já são cidades bem menores e são diferentes. Não sei explicar para vocês, mas aqui na Espanha você encontra cidades que não são tão grandes como, por exemplo, Madrid e Barcelona, mas existem outras cidades, Sevilha, Valência, que não são cidades grandíssimas, mas que a pessoa tem um ritmo de uma cidade grande. Eu não sei se eu consegui me explicar muito bem. E tirando Porto, Lisboa e Braga, as outras cidades já são cidades bem menores. Claro que ali do lado do Porto é praticamente uma coisa só, não é? Vila Nova de Gaia, e assim, quando falo Porto, eu falo a região do Porto. Se você vai para outras regiões de Portugal, com certeza você vai ver que são cidades bem menores, mas também tem um lado positivo de ser algo mais tranquilo. Mas para quem está mais acostumado com esse movimento de cidade, assim, eu acho que se adaptaria mais fácil a uma cidade de médio porte aqui na Espanha. Agora, entre Lisboa e Madrid, sem dúvida nenhuma, eu prefiro Lisboa. Para mim, Lisboa tem uma magia, é diferente. Madrid, ela é muito urbana, Madrid é muito prédio, e Lisboa não, Lisboa é diferente. Lisboa você tem o mar, você tem a parte sim urbana, mas tendo esse mar, é maravilhoso, e eu ficaria sem dúvida nenhuma com Lisboa. Agora, se me dissessem para escolher Porto ou Barcelona, aí para mim é muito difícil.
porque eu gosto muito de Barcelona. Barcelona é uma cidade que também tem a parte urbana, mas também tem a parte da praia. É igual o Porto, não é? Então, para mim, essa decisão é muito difícil. De verdade, eu não sei. Eu acho que eu não consigo responder para vocês, porque eu gosto muito da parte de Barcelona. Mas eu também gosto muito da parte do Porto. Eu acho que eu já tenho o Porto mais como familiarizado, porque eu vou muitas vezes para o Porto, então para mim é muito mais fácil. Mas Barcelona também é muito bonita, é maravilhosa, tem muitas coisas que a gente pode fazer, tem uma diversidade de atividades, não que o Porto não tenha, mas no fundo, se fosse para dizer não, você tem que viver em uma, eu acho que eu viveria no Porto por ser menor e também ser maravilhosa. Mas para mim fica aí essa dúvida muito, muito difícil. Em relação à comida, também posso dizer que a comida de Portugal é maravilhosa. Eu prefiro a comida portuguesa. Portugal é muito conhecido pelo prato, não é, de bacalhau e assim, mas a gente tem uma gastronomia riquíssima. As pessoas tinham que conhecer muito mais da gastronomia portuguesa, porque vale muito a pena. Espanha também tem pratos que são muito, muito bons. Tem a típica, não é, a paella, o jamón daqui, o presunto, que como se diz no Brasil, também é outra coisa muito tradicional, mas na minha opinião a comida portuguesa é melhor. E eu acho que eu escolho a comida portuguesa por a forma de ser apresentada a comida aqui na Espanha. Eles apresentam a comida de uma forma separada. Imagina, você come de primeiro uma comida, por exemplo, de primeiro você come o macarrão, depois de segundo você come a carne, ou de primeiro você come o arroz, de segundo você come o filé de frango, não é tudo junto. E em Portugal é como no Brasil, e eu acho que eu tô mais familiarizada com isso. Eles dividem sempre as comidas assim, em primeiro, em segundo e postre, não é, que é a sobremesa. E eu acho que até hoje em dia para mim é um pouco difícil acostumar com isso. Falando sobre a parte econômica, eu vejo que embora na Espanha o salário seja assim superior, em Portugal o salário mínimo é inferior ao salário da Espanha, mas também o custo de vida em Portugal é um pouquinho mais baixo, não é muito, mas eu acho que aí compensa o salário com o custo de vida, então eu acho que compensa uma coisa com a outra. Então não posso dizer preferia Portugal por isso ou não. Para mim esses são os principais pontos positivos da Espanha e os principais pontos positivos de Portugal. Escolher para mim de verdade um dos dois países para viver para sempre seria bem difícil, mas no fundo eu optaria por Portugal, por ser de descendência portuguesa, enfim, a minha família viver ali, e eu acho que eu ficaria em Portugal, mas eu sentiria muita falta da Espanha porque eu gosto demais daqui. Eu adoro a cidade que eu vivo. Para mim, Valladolid é uma cidade que me acolheu de uma forma muito boa, eu sou muito feliz aqui. E se dissesse que eu tinha que viver sempre em Portugal, para mim seria, hoje em dia, bem complicado, porque eu gosto muito dessa vida de viver entre Espanha e Portugal. E por isso que eu quis fazer esse vídeo. Eu quis fazer esse vídeo para mostrar para vocês o que eu mais gosto aqui na Espanha e o que eu mais gosto de Portugal. Enfim, a Espanha tem esse ar alegre, essa forma de ser, de levar a vida de uma forma mais tranquila. E eu acho que isso também é muito bom. E a gente tem que saber maneirar, não é? Eu acho que nem também só festa, mas também ficar muito fechado também acho que não é bom. E por isso que eu gosto muito de estar aqui, nesse movimento, nesse ambiente mais assim, agitado. Mas também gosto muito quando eu tô em Portugal e justo ali na região que a gente fica é bem tranquilo. E eu gosto muito também de estar com esses momentos de paz e assim que me faz muito bem. Eu espero que tenha dado para vocês verem o que é mais positivo em Portugal para mim e o que é mais positivo na Espanha. Esse foi o meu vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado e um beijinho para todo mundo. Tchau, tchau!